Olá! Olá, pessoal! Está começando mais uma edição do Telejovem, que agora está de cara nova. Gostou do cenário? Curte aí, então! Fique com a gente e confira os destaques de hoje. Jovens motivados lançam startup e desenvolvem aplicativos voltados para projetos educacionais. Identifiquei alguns pontos em que poderiam ser melhorados através de tecnologias, de novas tecnologias, e acabei que incluindo a realidade virtual justamente para iniciar a startup com a questão de inovação. Jogos Universitários de Presidente Prudente reúne mais de 700 atletas e integra estudantes. E as cheerleaders chegam com força em Presidente Prudente. Já são 5 equipes treinando. Porque o cheerleader não é só força, é muita técnica. E ao vivo vamos falar sobre o projeto do Sesc Termas Experimenta, Comida, Saúde e Cultura. E atenção, você que está fazendo jejum intermitente, é preciso conhecer os limites da estratégia para emagrecer. O paciente que é diabético e faz uso de insulina. Para esse paciente, talvez o jejum não fosse tão interessante, pelo menos no atual conhecimento das coisas. Exposição fotográfica sobre o centenário de Prudente tem trabalhos inspirados no fotógrafo Massu Aoki. Alunos do curso de Jornalismo, Publicidade e Fotografia decidiram reproduzir a exposição fotográfica ontem e hoje. Essas e outras informações você vê aqui e agora no Telejovem que está no ar. A forte crise econômica afeta diversas áreas e setores da economia, mas na contramão de expectativas ruins, algumas pessoas estão conseguindo driblar a crise e emplacar o próprio negócio. Startups e e-commerce são novas tendências de mercado e alternativas de empreendedorismo em tempos de recessão econômica. Assim, o que fazer para empreender bem e ter o retorno dos investimentos? A Intep, incubadora tecnológica de Presidente Prudente, oferece todo o suporte e incentivo para quem quer desenvolver o próprio negócio à base de tecnologia. O desenvolvedor ele tem que ser uma pessoa criativa, inovadora e principalmente dedicada, em aprender. Esse especialista em empreendedorismo da Intep fala sobre o melhor caminho para desenvolver o próprio negócio. Se você tem uma ideia, você tem que correr atrás dela, você tem que desenvolver um protótipo da sua ideia, você tem que testar a sua ideia, né? Ou seja, você tem que fazer algo por um sentimento, por uma paixão. Oportunidade que o Vitor, de 21 anos, não deixou escapar. Ele mora em São Paulo e já tem sua própria startup. Mas afinal, o que é uma startup? A startup é uma empresa onde, no caso, ela está sempre atuando na área de tecnologia. Ela utiliza os recursos tecnológicos para fazer novos projetos acontecerem e assim impactar na sociedade. Sempre tive vontade de empreender, então eu comecei a trabalhar com educação e identifiquei alguns pontos em que poderiam ser melhorados através de tecnologias, de novas tecnologias. E acabei que incluindo a realidade virtual justamente para iniciar a startup com a questão de inovação. Dados apontam que os empreendimentos no comércio online não só se mantiveram nessa crise, como também tiveram um aumento. Nesse primeiro semestre de 2017, o valor do faturamento em compras na internet chegou a 21 bilhões de reais. Uma coisa interessante é a qualidade das ferramentas para a segurança da informação para realizar esse tipo de transação, né? A outra coisa é a mudança da cultura do brasileiro na confiança desse tipo de plataforma, né? Então, isso favorece. Um outro motivo é o conhecimento e o aumento exponencial no uso de dispositivos móveis conectados à internet no Brasil. Hoje o Brasil está favorável para quem quer ser empreendedor. Está rolando bastante iniciativas e fica meu conselho que realmente você tem que fazer o que você ama acima de tudo, e se você puder empreender nisso, vai e faça, por causa que a melhor coisa que tem é realmente você trabalhar com o que você ama. Ficou curioso para saber mais sobre startup? Então procure a Intep, que está localizada no bloco B1 do campus 2 da UNOeste, que fica na rodovia Raposo Tavares,
quilômetro 572, bairro Limoeiro. O telefone para contato é 3229-3283. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. O campeonato universitário mais esperado do calendário esportivo reuniu mais de 700 atletas em Presidente Prudente. E eu fui acompanhar como foram essas disputas. Emoção de começo ao fim em todos os esportes. E todas as atléticas atrás de apenas um objetivo: se tornar o melhor no esporte universitário prudentino. O JUP é a principal competição universitária de Presidente Prudente, onde aproximadamente mais de 700 atletas disputam a competição. Ela é realizada aqui no PUM e também em outras praças esportivas. Essa competição dará vaga ao campeão aos Jogos Universitários Estaduais de São Paulo. Em 2017, o JUP teve o maior número de atléticas participantes de sua história, tornando os maiores campeonatos universitários da região. Um balanço muito positivo do JUP esse ano. Ainda mais que a gente teve uma atlética convidada esse ano, completando em 5 atléticas. Foram bastante jogos competitivos, né? E para Prudente região foi muito bom ter essa competição, por fato de ter essas atléticas que têm várias modalidades, né? A organização dos jogos já pensa em 2018, em incorporar mais a disputa, com novas modalidades e também com novas atléticas participantes. A gente pretende continuar crescendo o JUP, quem sabe aí chamar mais atléticas da cidade para participar, ou até atléticas de fora da cidade, da região. E a nossa tendência é que tenha uns mais dias de jogos, em vez de ser 2 finais de semana, quem sabe aí um feriado prolongado, é o que a gente pensa para o ano que vem. A integração entre as atléticas nas competições é um legado do JUP, onde a cada ano fica mais forte e a rivalidade fica apenas dentro de quadra. A gente, quando não está jogando, a gente está na arquibancada acompanhando os jogos. É grito de guerra, é um mexendo com o outro, só que é muito saudável. O pessoal é muito bacana, eu adorei. Os cheerleaders de Prudente animaram o público com uma apresentação, onde o time era composto por todos os atletas participantes do campeonato. Eu tive a oportunidade de jogar o vôlei pela União das Atléticas, onde fomos até a final e disputamos contra a Unesp. Ficamos com a medalha de prata, mas isso que é o esporte. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. O que vale é a integração entre as atléticas. E a tabela do JUP 2017 ficou da seguinte forma. Em primeiro lugar, o Unesp, com 228 pontos. Em segundo lugar, Atlética de Medicina, com 196 pontos. Em terceiro lugar, Atlética de Educação Física, com 138 pontos. Em quarto lugar, União das Atléticas Toledo, com 104 pontos. E em quinto lugar, União das Atléticas da UNOeste, com 101 pontos. Como vocês viram na reportagem, as líderes de torcida são um esporte que vem crescendo muito na região. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa prática. União, diversão e troca de conhecimento. Esse é o lema que integra os 5 times formados por jovens universitários. O cheerleading é um esporte que vem crescendo em Presidente Prudente e região. São 5 times que participam dessa modalidade, que envolve dança, ginástica e acrobacia. A integração acontece todos os finais de semana aqui no Parque do Povo. E eu tive a oportunidade de participar com eles desse treinamento. Os times são Lions da FEP, Vikings da UNOeste, Pegasus da Unesp, Eagles da UAT, Link Shear, também conhecido como All-Star, time sem vínculo com a universidade. O treinador veio de São Paulo para ficar um mês auxiliando os 5 times nas integrações. Dérico conta que a união entre as equipes lhe chamou bastante a atenção. E eu vim aqui para motivar isso e incentivar isso, que é a importância de ter todo mundo junto, todo mundo treinando. Né? Eu cheguei para passar o conhecimento das técnicas, né? Porque o cheerleader não é só força, é muita técnica. O pessoal fala que é 70% técnica e 30% força. Os tombos também fazem parte do esporte, e às vezes, para chegar em nível mais alto, é preciso driblar essas situações. Fernanda assume a função de flyer, que fica em cima da base. Ela conta que o equilíbrio é fundamental. O preparo físico, a parte mais difícil é você se controlar e ter equilíbrio com você mesmo, para fazer todas as acrobacias e as figuras que precisa puxar nos instantes. Eu tive a oportunidade de experimentar o treino. Os cheerleaders realizaram uma máxima extensão, quando o corpo da base fica totalmente ereto, segurando a flyer. O esporte tem vários níveis.
Variam porque em grau de dificuldade de movimento. Então, do 1 ao 3 são os movimentos que não tem tanto risco e são mais fáceis de ser executados. E chegando até o 6º nível, que é com mortais, com piruetas e com muita altura. Se tornar líder de torcida não é uma tarefa fácil. Cada time treina separadamente durante a semana e aos finais de semana se unem para fazer o treino e integração, trocar experiências, aprimorar habilidades em conjunto e muito entusiasmo. É o que envolve esses universitários. E para se tornar um cheerleader, basta se informar com os capitães dos times nas universidades, ter dedicação e disponibilidade de horário. Para mais informações, entre em contato. Laís Gabriela, Ana Bazan, Luiz Felipe e Cauê Madureira. Os telefones para contato de cada representante estão na tela. E agora vamos falar sobre o projeto Experimenta. Comida, Saúde e Cultura do Sesc Terma. Ao vivo, a repórter Clara Dias vai trazer informações sobre esse assunto. Boa noite, Clara. Conta pra gente qual é esse projeto. Boa noite, Vinícius. O Sesc desenvolveu o projeto Experimenta Comida, Saúde e Cultura para celebrar o Dia Mundial da Alimentação, que é agora no mês de outubro, que foi intitulado pela FAO, órgão da Organização das Nações Unidas de Agricultura e Alimentação. Boa noite, Andréia. Boa noite. Andréia, qual que é a importância desse evento para a comunidade? A ideia é pôr a comunidade para refletir um pouquinho de como ela faz o consumo desse alimento, né? Saber a origem, consumir mais alimentos naturais, evitar um pouco mais os alimentos já prontos, né? Que se encontram nos mercados, na rua. E também provocar essa perspectiva das pessoas comerem juntas, para conversarem, saberem do dia a dia de cada uma, em volta de uma mesa e produzindo esse alimento juntas. E sobre o bate-papo com o professor doutor Hélio Hentz, o que ele vai abordar e como que vai funcionar a oficina de plantas alimentícias não convencionais? Bate-papo com o professor, juntamente com o público, eles vão discutir como é que é essa questão, a cultura do alimento, né? Uma perspectiva socioeconômica, cultural, filosófica, e entender como se comia antes e como se come hoje e qual é a perspectiva de se fazer uma alimentação mais saudável. E na oficina do domingo, que é o Punks, a gente vai falar a respeito dos alimentos não convencionais que já eram consumidos, mas que hoje em dia pararam de serem consumidos por falta de conhecimento e tudo mais. Obrigada, Andréia. As inscrições para a oficina devem ser feitas na sala de atendimento do Sesc. Tanto o bate-papo quanto a oficina são gratuitas. O bate-papo vai acontecer no dia 28 e a oficina no dia 29. Ambos são gratuitas. É com vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Clara Dias. No próximo bloco, jejum intermitente. Conheça os benefícios e malefícios dessa estratégia alimentar, que ganhou força nos últimos anos. Exposição fotográfica em homenagem ao centenário de Prudente reproduziu fotos de Massu Aó. A Folha Ruf comprovou a qualidade e agora o Guia do Estudante afirma: a UNOeste é a melhor universidade particular do Brasil na área de ciências biológicas e da terra. Isso é o resultado de constantes investimentos em pesquisas, corpo docente, infraestrutura completa, centro zootécnico, fazenda experimental e hospital veterinário. Escolha melhor e inscreva-se já. www.unoeste.br. UNOeste, o conhecimento te transforma. A busca pela rotina alimentar ideal é muitas vezes um tormento na vida de quem precisa emagrecer e mudar os hábitos. Hoje vamos falar sobre jejum intermitente. Já imaginou passar 24 horas sem comer nada? Ou ficar 16 horas sem comer todos os dias? O jejum intermitente é uma prática criada há anos e vem ganhando força nos últimos tempos. O jejum caracteriza-se no estado em que, após o corpo ficar determinado tempo sem se alimentar, utiliza a gordura retida ao invés de absorver a de alimentos ingeridos. Quando a gente fala de jejum intermitente, na verdade a gente está falando de uma diversidade de estratégias na qual você mantém um período de jejum e um período que você poderia comer, em tese, à vontade. Temos, por exemplo, pessoas que ficam um dia inteiro sem comer, no outro dia comem à vontade. Ou a gente tem uma estratégia que, pelo menos ao meu ver, seria mais interessante, que é, por exemplo,
a pessoa comer durante 8 horas no dia e ficar 16 horas sem comer. Isaac, de 35 anos, estudante de enfermagem, pratica o jejum há 4 semanas. Tomou essa decisão após enfrentar dificuldades em outros métodos de emagrecimento. Eu necessitava perder peso e como eu sempre fui muito sedentário, então com a ajuda de amigos e pesquisando na internet eu acabei iniciando esse jejum. De início, uma redução alimentar perfeita e depois a perda de peso até agora e também questão de saúde, a respiração melhorou. Segundo a endocrinologista, são importantes 2 fatores na prática: o tempo determinado de jejum e o cardápio, onde inclui saladas, carboidratos complexos, como a batata doce, e gorduras insaturadas, como o azeite de oliva. Se a pessoa eventualmente tem uma dificuldade numa perda de peso, uma dificuldade alimentar importante, pode ser uma estratégia nova nesse processo. Interessada em perder peso, Claudinei procurou ajuda médica para seguir o jejum intermitente. Por alguns exames prévios, o médico disse que eu tinha resistência à insulina e que o jejum seria uma boa estratégia para manter essa insulina baixa, controlar o nível de glicose e ter a melhora de estética que eu buscava. O professor de 19 anos, Paulo, iniciou o jejum sem acompanhamento. Meses depois, decidiu buscar ajuda médica após os primeiros sintomas de hipoglicemia aparecerem. Comecei a passar mal andando na rua, fazendo atividade, alguma coisa. E aí, não que eu diga que isso é culpa do jejum intermitente ou culpa de algum profissional ou outro, porque eu não estava tendo acompanhamento. Mas eu juntei várias dietas, então eu peguei uma dieta de restrição alimentar, uma dieta low carb, uma paleolítica, um pouco de cada, e também algumas coisas que eu li sobre jejum intermitente, e montei a minha dieta. Para o especialista, saber o estado de saúde do paciente antes de recomendar o jejum é essencial para evitar futuros problemas. O paciente que é diabético e faz uso de insulina. Para esse paciente, talvez o jejum não fosse tão interessante, pelo menos no atual conhecimento das coisas. Pode ser que com novas pesquisas a gente consiga maior esclarecimento desse tipo de fato. O médico ressalta que o maior problema não é o período do jejum em si, e sim o quanto a pessoa vai consumir durante o dia. O mês da prevenção ao câncer de mama começou. A campanha do Outubro Rosa 2017, em Presidente Prudente, é realizada pelo grupo Amigas do Peito. O grupo vai estar no dia 24 na Unidade de Saúde do bairro João Domingos e no dia 27 no bairro Guanabara, das 8 da manhã às 5 da tarde. Haverá orientação sobre o autoexame que previne o câncer de mama, com participação da Liga de Oncologia da UNOeste. E agora vamos conhecer uma exposição que traz de volta ao passado de Presidente Prudente. Alunos e professores da Faculdade de Comunicação Social da UNOeste, a FACOP, reproduziram as obras de Massuma Oki, um dos mais importantes fotógrafos prudentinos na década de 80 e 90. Em comemoração ao centenário prudentino, um evento mostra as obras de um dos principais fotógrafos da região. Massuma Oki nasceu no Japão em 3 de março de 1916. Ele foi membro do Clube Prudentino de Fotografia, fundado em 1969. O acervo dele inclui cenas do cotidiano com foco na cidade de Presidente Prudente. Um ano atrás, alunos do curso de Jornalismo, Publicidade e Fotografia decidiram reproduzir as imagens fotográficas de Massuma Oki. O projeto tem o objetivo de homenagear tanto Massuma Oki quanto valorizar a memória de Presidente Prudente. Esse trabalho ele começou em 2014, em agosto de 2014, foi quando ele começou, que foi assim que eu entrei no estágio, no laboratório. Esse projeto partiu de um ex-aluno, hoje já formado, que foi o Fábio Prado, partiu dele esse projeto. Quando ele trouxe, nós analisamos junto com todos o pessoal na época que fazia estágio no laboratório. Nós gostamos da ideia, achamos desafiador. Nós não tivemos contato com todas as fotos, que no entanto são mais de 3.000 fotos que tem um acervo hoje. A principal dificuldade desse projeto para os alunos foi de identificar realmente aquele ponto da cidade. Porque como a cidade evoluiu, mudou, então, por exemplo, teve algumas fotos que a gente falava assim, nossa, mas que prédio é esse? A gente não conseguia identificar, daí depois a gente foi ver que aquele prédio estava meio que escondido entre outras edificações. Inicialmente, a exposição foi lançada no Campus 2 da UNOeste e agora ganha novos espaços. Para comemorar o centenário de Presidente Prudente, nós resolvemos retirar ela do armário e levá-la de novo adiante para que as pessoas possam ver fora do ambiente acadêmico. Sem contar pela família também da pessoa, que foi um jeito de homenagear tanto o Presidente Prudente como o fotógrafo, a família do fotógrafo já falecido. Esta é a Rua Marechal Floriano Peixoto, onde passava a linha de trem,
que ajudou no desenvolvimento da cidade. A imagem foi a que mais chamou a atenção de Isaías. Faz a gente pensar, né? Refletir sobre o presente, passado, futuro, né? Traz uma nostalgia, saudade. Quando vinha aqui, meu pai trabalhava em Porto Primavera, nós vinha para cá, descia a rodoviária, passava pela linha de trem. A gente vê ali, já traz um quadro mental daquela época, como é que era, tudo. A gente até começa a imaginar além da foto, né? Como é que era a rua lá embaixo, como é que era a casa. Então é muito interessante mesmo. Para este professor, o contexto da linha férrea é importante para resgatar as memórias da cidade de Presidente Prudente. Como eu utilizava o trem para ir para São Paulo, o trem dormitório, que antes tinha os trilhos expostos na foto e as atuais a grama tampou o trilho. Então assim, morreu para mim, então mas me chamou a atenção. A fotografia sempre foi uma paixão de Massu Aoki. Após a morte do fotógrafo em 2010, quem ficou responsável por cuidar do acervo foi o neto dele. Meu avô ele tinha o desejo que as pessoas continuassem vendo a fotografia dele conforme o tempo, né, quando isso passasse e se comparasse como ficaria, como era Prudente antes, como está hoje, o que mudou, né, o que não mudou. A exposição Ontem e Hoje está disponível para visitação no Tênis Clube de Presidente Prudente. E essa foi mais uma edição do Telejovem. Muito obrigada pela sua audiência e até mais. Tchau. Tchau.